Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje, dia 19 de agosto, no meu relógio aqui 22:02. Sejam bem-vindos a mais um grupo de estudos, na verdade, domingão de grupo de estudos trabalhistas. Deixa eu dar uma aumentada aqui direitinho no som, deixar a power, tá tudo testado. O pessoal tá entrando, vamos lá. Nelson Adriano, Catanduva, São Paulo, Recém-Domiciano 894, Jocilene Meirelles, Paloma Oerrara, muito bem, Ju Cotrima, fico muito feliz aí, todo mundo entrando, boa noite, Tess, boa noite, Nelson Adriano, boa noite também, muita gente entrando, a gente fica bem feliz aí, que legal, maravilha, hein, pessoal, boa noite, tamo junto, hein, boa noite, maravilha, hein, daqui a pouco colocar aquela musiquinha, já vou até separar, né, pra gente fazer aqui, entrar naquela vibração, ter motivacional, como eu sempre faço, né? Muito bem, muita gente entrando. Monte Santo, pode colocar isso aí, pode colocar. Cidade Estado, da onde que tá acompanhando aí. Júlio, Thomas, pô, meu amigo, boa noite aí. Nos encontramos lá no Tony Robbins, né? Foi muito legal. Serra Gaúcha, Bro Rabelo, boa noite, boa noite. Professor Henrique Aquino, boa noite, doutor, boa noite. Patrícia Salles, Belém, vamos que vamos, Pimenta. Claudeito Tesses Luiz, Alex Carvalho, olha, muita gente entrando, esperar o pessoal chegar, mais uma noite aí de muito estudo, de muita felicidade, sejam bem-vindos a mais um grupo de estudos trabalhistas. Aracaju, Sergipe, olha só, Aricuns, Goiás, Jataí, Goiás, ó, e vale ressaltar que, terminada aqui a nossa revisão, eu vou salvar e colocar lá no meu canal no YouTube. Eu tô com o canal no YouTube também. O Marquinhos criou hoje o canal no YouTube. Eu vou pedir pro Vini também criar o canal no YouTube. A gente vai mandar a bala também lá no YouTube, tá? Uberlândia, Minas Gerais, Belém do Pará, Rio Grande do Sul, Pelotas, Itaituba, Pará, Ilha Solteira, olha só, São Paulo presencial, Vanderlei, tamo junto, Sinop, Mato Grosso, Belém do Pará, pô, fico até emocionado, o Brasil inteiro acompanhando aí a nossa revisão, que legal. Veja aqui o livrinho. Hoje fiz um set aí mixado também para os professores, eu vou ver como eu posso pedir ideias para vocês, como eu posso compartilhar os meus sets mixados. Hoje eu fiz mais um aí para os professores também, vocês sabem que eu sou DJ, aí final de semana eu consigo tentar relaxar um pouquinho aí para Damásio Natal, forte abraço a todos aí de Natal também, Palmas Tocantins, Chico Xavier Uberaba, Maranhão, tamo junto, Uberaba, Minas Gerais, olha só. Muito legal, hein, pessoal? Pessoal em peso aí acompanhando mais uma revisão nossa aí. Deixa eu ajustar aqui, deixar bonitinho. Tá travando muito, calma que eu vou daqui a pouco desativar os comentários. No meu aqui, pessoal, tá tudo certo, tá? Tá tudo testado. A minha internet Carol, maravilha, ficou ótimo o set, que bom. Aí a noiva do meu irmão também tá presente, a gente fica feliz. Uberaba, Eduardo, tamo junto. DJ, Rio Branco no Acre, olha só, Rio Branco no Acre, que legal. Maravilha, Liberdade, São Paulo, Flávia. Travando bastante, vamos lá, vamos desativar daqui a pouco os comentários. São Luís, Maranhão, tamo junto. Normal, então, pra ter gente tá normal. Aqui em casa eu tenho banda larga, meu fone também eu procuro ajustar tudo direitinho pra não ter problema. Aquiles, Olá Mestre, tamo junto. Guarulhos, São Paulo, olha só, Belo Horizonte. Poxa, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Governador Valadares, Isadora, Ribeiro, Paulo Alves também. Damásio Natal fala que não tá travando, você vê Floripa, tamo junto. Tem que ver internet local em Joinville, Santa Catarina, Capinzal, Santa Catarina, Marcondes, Tânia Souza Correia, bora pra cima, tamo junto. Raimundo Leal, normal também, normal, Belém, que legal. Eu acho que pra quem tá travando, deve ser a questão da internet. Mauro Lisboa, tudo certo. Maura Lisboa, perdão, tudo certo. Isso, olha, o SoundCloud. Eu vou até perguntar também, porque eu tenho um canalzinho lá no SoundCloud, tá lá DJ Leone Pereira. A Bruna Garcia também tá aí presente. Pra mim não tá travando, a hora que eu tô ok. Lá no SoundCloud eu posso disponibilizar meus sets mixados lá pra vocês baixarem. Mas eu queria que vocês mandassem pra mim sugestões de como a gente pode disponibilizar os sets pra vocês que eu faço. Aí todos eles em MP3, tudo certinho pra você ouvir aí na academia, no carro, no computador, salvar. Amanhã agora eu inventei de fazer crossfit, agora toda manhã tô tentando fazer, tô começando na verdade, né, ouvindo a maromba, mas tô curtindo bastante, algo novo,
é algo que é um grande desafio. Vamos ver se dá certo também, né? Mais uma tentativa aí, todo dia acordando 5 da manhã, indo às 6 não é fácil, mas vamos lá. Spotify, o Spotify também é uma boa também. Mas aí o Spotify é criar um canal, é música, né? Na verdade os sets, eles são meus, sou eu que acabo mixando lá e acabo gravando os meus sets. Boa noite, boa noite. Normal em Guarulhos, São Paulo. Aí sim, vamos lá. Eita, seu dia tem 48 horas. Eu durmo muito pouco, né? Na verdade eu durmo 4, 5 horas por dia, mas é aquela coisa, tentar fazer aí o que dá. Boa noite, crise de choro, cabelo caindo aí, maravilha, boa noite. Guarulhos na área, legal. Que bom, hein, pessoal? Todo mundo aí presente, Marília também, tamo junto aí, Guarulhos. Vamos colocar aquela musiquinha, né? Colocar uma musiquinha pra gente dar uma animada. Você sabe que essa semana, infelizmente, faleceu a grande diva Aretha Franklin, né? Ela foi considerada a rainha do soul e é uma pena que, né, ela acabou falecendo. Lógico, ela tava com câncer e tudo mais, mas tem uma versão que vocês conhecem, né, a Say a Little Prayer, e essa música já teve, houveram várias versões aí. Eu vou colocar a Aretha Franklin aqui, a versão dela, né, I Say a Little Prayer, que eu adoro essa música. E aí o set que eu fiz com os professores, eu comecei com uma outra versão do James Johnson, que eu gosto bastante. Que eu vou colocar aqui. Vocês devem conhecer a música, ó. Show. Ó, essa Aretha Franklin cantando a música, presta atenção. Que absurdo. Olha só. Cantava pouco, né? Nossa. Ó, arrepia tudo. Eu amo música, né? Não adianta. Essa é a clássica lá atrás, hein, pessoal? Acho que todo mundo conhece essa música, né? Agora, olha só o set que eu comecei com os professores. Eu vou colocar só um pouquinho do set pra vocês, ó. Eu comecei com essa versão aqui, ó. É um flash, mas quer ver? Deixa eu avançar um pouquinho. Comecei o set com essa aqui. Ó. Aí depois a próxima, só pra vocês sentirem as músicas que eu coloquei pros professores lá, ó. Deixa eu avançar aqui, ó. Aí eu coloquei essa aqui, Everything But The Girl. Aí coloquei essa aqui. Lembra? Roxette. Dangerous. Foi o set que eu fiz. Aí pra frente, né? Pra vocês sentirem lá no final, eu coloquei Toni Braxton, olha só. Quer ver? Tava empolgado hoje no set. Aí no final eu coloquei Novecento, coloquei Day and Night. Não sei se vocês ouviram, conhecem essa música. Tá aí, pessoal. Foi o setzinho que eu fiz pros professores lá. Tava em Itupeva, né? Eu tenho casa em Itupeva. Aí tem um estúdiozinho lá, fiz um set. E aí pra dar uma animada também. Vocês sabem o quanto eu gosto aí de flash e tudo. Mas tá aí, pessoal. Então, só pra vocês conhecerem também meu outro lado também. Eu amo música, é uma coisa que eu não tenho como viver sem música, né? E aí, vamos começar a nossa revisão. E depois, finalzinho, tem o motivacional que eu separei desse livro aqui, Tony Robbins, que eu fui no day training dele, né? No motivacional dele, na palestra. Ele se diz um estrategista de carreira, mas foi muito bacana, tá? E aí eu quero compartilhar com vocês. Bom, vamos lá. Esse grupo de estudos, então só pra gente dar uma revisada e explicar o porquê dele. Na verdade ele começou lá atrás, né? O Madeira também faz isso na área penal e a gente na área trabalhista, eu, Marquinhos, e agora o Vini tá fazendo também. A gente escolhe temas de algum motivo aí da semana, de alguma coisa que aconteceu aí na semana, e a gente acaba conversando com vocês sobre esse tema, sobre esse assunto. A ideia é falar de 10, 15 minutos no máximo, para não ficar cansativo, mas aí sempre acaba passando aquela história toda. Então, como essa semana eu cheguei a ver questões de concurso sobre isso, eu tive um caso do escritório também sobre isso, tivemos decisões e foi tema também da segunda fase da OAB,
E esse grupo de estudos ele é destinado ao pessoal da OAB, pessoal de concurso, pessoal da prática e a área trabalhista. Já vou tirar os comentários, porque eu só tô fazendo uma abertura, eu já vou tirar os comentários. Então hoje vamos falar um pouquinho, pessoal, e podem mandar as dúvidas, depois eu vou ativar os comentários, as dúvidas. Mas vamos falar um pouquinho de dano material, dano extra patrimonial, como que a CLT fala sobre isso, o que aconteceu e tudo mais. Pessoal, dúvidas eu só vou responder em relação ao tema, tá bem? Porque realmente senão, se a gente começar a abrir assim, fica muito solto e a gente perde o foco. E a ideia é a gente não perder o foco, tá? Então a gente vai falar hoje sobre danos materiais e danos extra patrimoniais, tá? Na área trabalhista. Eu quero, lógico, ler com vocês os artigos 223A a 223G da CLT, trazer já algumas interpretações, falar um pouquinho aí de competência, a gente fecha e lá no finalzinho faz o motivacional, tá bem? Então agora eu vou desativar os comentários pra gente poder falar um pouquinho disso, tá? E aí depois eu ativo os comentários pra gente falar de dúvidas e tudo mais. Bom, vamos lá. Tô desativando aqui os comentários, até tomar água. Vamos bombar o coraçãozinho aqui, pessoal. Vamos bombar o coração, pode bombar, bomba esse coraçãozinho. Pra dar aquela empolgada. Pessoal, vamos lá. Eu vou começar diferente de como eu comecei nas aulas. Eu quero já falar do direito material em si, de falar de parte conceitual, parte de temas. Então, quando a gente pensa no que é um dano material, fácil, o dano material é um dano patrimonial, um dano que atinge o patrimônio. E lembrando que lá atrás, se a gente fizer um estudo histórico, a gente pode perceber que a reparação do dano material nunca teve tanto problema assim, até porque desde o romano e mesmo para frente, nós sempre estudamos a parte de responsabilidade contratual, extracontratual, aquiliana. Na graduação vocês tiveram isso também, quem está estudando forte sabe do que eu estou falando. A responsabilidade civil é um tema importantíssimo, tá bem? Só que o próprio Código Civil, lá no artigo 402, ele trata que o dano patrimonial, dano material, é o gênero. Ele pode envolver dano emergente e lucro cessante, ou seja, o que a pessoa efetivamente perdeu e o que a pessoa razoavelmente deixou de lucrar. Vamos lá, pessoal, vamos ler juntos, né? A ideia é a gente fazer um estudo juntos mesmo. Então vamos lá, tô abrindo aqui. Vamos lá, vamos pegar o Código Civil. A ideia é a gente fazer a leitura juntos. Recomendo você assistir aqui essa live com o Vademec por perto, com o CLT por perto, ou mesmo no celular, para você ir acompanhando sem problema. Vamos lá no nosso querido Código Civil, artigo 402, né? O que aduz, o que vaticina esse artigo. Ele fala o seguinte, tá lá capítulo 3, das perdas e danos, artigo 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, e tá aí o dano emergente, o que razoavelmente deixou de lucrar, tá aí o lucro cessante, até porque a gente precisa pensar em princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da ponderação de interesses. O próprio Código Civil, nessa teoria do diálogo das fontes, que foi trazida ao Brasil pela grande jurista Cláudia Lima Marques, de estudo que ela fez lá na Alemanha com um grande jurista chamado Eric Jaime. A ideia é a gente estudar o ramo, linkando com outros ramos da ciência, com a própria Constituição, com direitos humanos, com direitos fundamentais e por aí vai. Maravilha. E aí a gente sempre dividia basicamente dano material e dano moral. Nós conceituávamos, embora lógico o tema é polêmico, mas o dano moral como um dano extra patrimonial. Mas a doutrina mais avançada questionava isso, mas espera aí, não é bem assim, tá muito simples. O dano moral ele diz menos do que ele verdadeiramente quer dizer. Ou a gente parte para uma linha de diferenciar danos materiais, danos patrimoniais, de danos extrapatrimoniais. E os danos extrapatrimoniais são aqueles danos que não atingem o patrimônio. Extra vem de fora, então patrimoniais de dentro, extrapatrimoniais de fora. E tanto que a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que incluiu os artigos 223A a 223G da CLT, trouxe essa diferenciação. E a gente vai abrir lá, né, só para a gente começar a entender. Então perceba. Se a gente for no 223, olha só. Você abre lá, 223 da CLT, então CLT, artigo 223. Você encontra título 2A, incluído pela Lei 13.467 de 2017, do dano, deixa eu puxar um pouquinho para trás, isso,
Deixa o computador aqui. Fechou. Então temos aqui do dano extrapatrimonial. Legal. E aí eu queria que você fizesse a abertura desses artigos para a gente fazer reflexões juntos aqui. Olha o que fala o texto. O artigo 223A, ele fala assim: aplicam-se a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho. Aí vem a crítica. Apenas os dispositivos desse título. Dá a entender que quando a gente fala do dano extrapatrimonial, eu só poderia aplicar os artigos 223A a 223G da CLT. O que não é verdade. Por mais que eu tenha essa palavra apenas, qual o entendimento que vem prevalecendo já na doutrina, e hoje nós temos obras sobre a reforma trabalhista, com respaldo jurisprudencial, é que esse apenas é um erro da lei. Que na verdade eu posso dialogar sim com a Constituição Federal e eu posso dialogar sim com o Código Civil. Pergunto para você que assiste essa live, como que a gente vai afastar a aplicação da Constituição Federal? Por exemplo, o artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição. Quer dizer, o artigo 5º, lá no inciso 5, traz o direito de resposta proporcional ou agravo, até aí tudo bem, mas traz a possibilidade da indenização, da reparação por dano material e dano moral. Tudo bem. Já o inciso 10 fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Quer dizer, ele não tem como excluir em hermenêutico, exegese, uma interpretação sistemática, teleológica e mesmo analógica, buscando esse diálogo, esse link com a própria Constituição Federal. Além disso, também não tem como não aplicar os artigos 186 e 927 do Código Civil. Os artigos 186 e 927 do Código Civil, eles trazem a base da nossa responsabilidade. Então, o 86 fala: aquele que, por ação ou omissão voluntária, imprudência ou negligência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E se você for lá no artigo 927 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito tem o dever de indenizar. Muitos citam também o artigo 389 do Código Civil, porque dizem que o 389 também se enquadra, porque a responsabilidade nossa civil é contratual, porque ela decorre do contrato individual de trabalho de forma direta ou indireta. Muito bem, existe essa discussão, existe esse caminho, mas eu estou compartilhando aqui com vocês, tá, todo esse estudo. Legal, vamos continuar aqui. O artigo 223b, ele fala assim, presta atenção: causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Então vamos lá. Causa dano de natureza extrapatrimonial. Essa parte começou bem. A ação ou omissão. Então, por atos comissivos ou omissivos, tudo bem. Que ofende a esfera moral ou existencial. Essa palavra existencial é o que a gente fala de dano existencial. E o que seria o dano existencial? Seria o dano que atinge a existência do ser humano em suas múltiplas esferas, em suas múltiplas dimensões. Não só a dimensão do trabalho, mas a dimensão pessoal, a dimensão familiar, a dimensão do lazer, a dimensão comunitária, social, política, etc, etc. Então, por exemplo, trazendo isso para a trabalhista, se eu tenho um excesso de jornadas extenuantes ou exaustivas, diz respeito a intervalos, interjornadas ou intrajornadas, o trabalhador ele acaba sendo violado e tem esse dano existencial, quer dizer, a sua existência enquanto ser humano, ela ficou prejudicada. Por que isso? A gente trabalha para viver, mas a gente não vive para trabalhar. Então sabe aquelas frases? Ah, eu não vi minha filha crescer, eu não vi meu marido, eu perdi muitos amigos, eu perdi contato com o vizinho, eu não consegui me envolver no meu condomínio, na comunidade, não tive lazer, não pude ir no cinema. Isso pode acontecer por excesso de trabalho e é normal. Qual é o grande problema? Se você fizer uma pesquisa na jurisprudência, qual é a posição que vem prevalecendo? Que o dano existencial ele deve ser julgado improcedente.
o Poder Judiciário não deve dar guarida a esse dano. E por quê? O fato do juiz do trabalho, o Marquinhos, por exemplo, ele já condenar a empresa em horas extras por desrespeito a intervalos ou por essa jornada, já repararia o dano. E se o juiz ainda condenasse em dano existencial, eu teria um fato gerador gerando múltiplas reparações, múltiplas lesões, o que eu entendo que pode acontecer, mas você encontra julgados que seriam bis in idem indenizatório. Que na verdade, a empresa ela já vai ser condenada a pagar essas horas extras e o trabalhador recebendo isso, ele já teria as suas lesões reparadas. Eu particularmente eu discordo. Eu até falo em sala de aula, quem me acompanha sabe, se hoje eu posso, pessoal, me dar o luxo assim de poder tentar, final de semana, fazer um setzinho, é que eu posso te falar, pessoal, nesses anos todos, eu fiz 2 pós, fiz mestrado e doutorado na PUC, fiz pós-doutorado lá em Coimbra, agora final do ano eu estou indo para a Espanha, na Universidade de Cidade de Santiago de Compostela, para fazer o 2º pós-doutoramento. Nesses anos todos, assim, eu trabalhei demais, estudei demais, também eu quis, a verdade é essa, não foi por imposição da empresa, eu também queria conquistar esse espaço e lutei muito por isso, até por não ter tido sobrenome, não vim de família de juristas, etc. Então não adianta, ou ralava peito e vencia, ou não tinha outra saída, né? Então eu lembro, pessoal, hoje eu posso falar, eu perdi muitos amigos, eu perdi muito contato com a minha família, com os meus amigos, com meu irmão, questão de prejuízos no casamento e etc. Então dá para enxergar o que é o dano existencial. Mas engraçado que o Poder Judiciário Trabalhista ele acaba não comprando essa ideia. Ele entende que a condenação em horas extras, que a condenação já reparariam, as lesões já seriam reparadas e não caberia um dano existencial por ser um bis in idem de um único fato gerador. Bom, é o entendimento. Na prova do exame de ordem ou concursos públicos, se perguntarem, peça, coloque lá, mas saiba que a jurisprudência ela acaba se posicionando nesse sentido. Uma outra crítica. Tá falando aqui que pessoa física ou jurídica são as titulares exclusivas. E qual é a crítica? Entes despersonalizados que não possuam personalidade jurídica também poderão ser objeto de dano, também poderão ser vítimas, né? Poderão sofrer danos extrapatrimoniais. Então uma massa falida, ela pode ter a sua honra objetiva violada. Então não faz sentido eu excluir a possibilidade de aplicação para entes despersonalizados. Então, portanto, é uma outra crítica que se faz. Eu adoto esse entendimento hermenêutico de uma visão ampliativa lato sensu, de se abarcar, além de pessoas físicas ou naturais e pessoas jurídicas, mas também entes despersonalizados como a massa falida. Tá bem? Vamos lá. Artigo 223C fala assim: a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Bom, nós temos aqui a seguinte crítica construtiva. Esse rol, ele é taxativo ou meramente exemplificativo? Eu adoto o entendimento, data máxima vênia, que esse rol ele é meramente exemplificativo. Tanto é verdade que a medida provisória 808/2017, que ela perdeu a sua eficácia, mas quando ela vigiou, produziu efeitos, ela trazia mais exemplos. Então isso demonstra que nada impede eu ter uma interpretação ampliativa de buscar outras formas de danos extrapatrimoniais, e não apenas esses. Então eu entendo que esse rol ele é meramente exemplificativo. Tá bem. Vamos lá, artigo 223D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. É a mesma crítica. Esse rol, ele é taxativo ou meramente exemplificativo? Esse rol é números clausos ou números apertos ou apertos? Na verdade, eu entendo de novo, até para manter coerência interpretativa e hermenêutica, de que esse rol é meramente exemplificativo. Tá bem? Vamos lá. Artigo 223E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação ou na omissão. Isso bem interessante, hein? Olha só. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos
todos os que tenham colaborado de forma direta ou de forma indireta para a ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação ou omissão, pensando aqui nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da ponderação de interesse. Lógico, nós enquanto advogados, eu falo lá no meu escritório, e o advogado da parte contrária, a gente tem que pensar para quem a gente está advogando e em pleitear. Até porque agora com a reforma trabalhista, à luz do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, nós temos aí a ideia pela qual os pedidos deverão ser líquidos. Pedido certo, determinado e indicando o valor. Se o pedido deve ser certo, determinado e indicando o valor, então a gente tem que contemplar isso. Mas é o magistrado que vai ter que dosar. Então todo aquele que colabora de forma direta ou indireta responde. É lógico que a gente vai ter que desenvolver toda uma teoria aqui de causas com causas, até que ponto esse agente ele contribuiu direto ou indiretamente para a consecução do resultado. Lembrando que basicamente para uma responsabilidade civil nós temos 4 elementos. Nós temos a ação ou omissão, nós temos o resultado, o nexo causal e o dolo ou a culpa. É aqui que a gente estuda também a responsabilidade objetiva e subjetiva, tá? Partindo da premissa que o ordenamento jurídico vigente contempla como regra a responsabilidade subjetiva, até está na própria Constituição lá, e nós temos a possibilidade da responsabilidade objetiva também prevista pelo risco da atividade, por exemplo, lá no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Muito bem. Aí vamos lá. 223F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrente do mesmo ato lesivo. Então aqui também contempla essa cumulatividade. Isso também já estava previsto nas súmulas 37 e 387 do STJ. Súmulas 37 e 387 do STJ. A 37 já traz a possibilidade de cumular dano material e dano moral. Já a 387, cumular dano moral com dano estético. Juntando as duas, eu recomendo para quem está fazendo OAB abrir um tópico para cada um, falar do dano emergente, do lucro cessante, do dano moral, do dano estético, da pensão vitalícia, abrir um tópico para cada forma aqui de reparação de lesão. Parágrafo primeiro. Se houver acumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Tá tudo certo. Parágrafo 2º. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Então você pode ver aquilo que eu também falei nas aulas, esses artigos também contemplam isso, a possibilidade de acumular danos, danos emergentes, lucros cessantes, ok. E por fim, chegamos ao último artigo, o artigo 223, letra G, que fala que ao apreciar o pedido, o juízo considerará a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento ou da humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, as condições de que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, o grau de dolo ou culpa, a ocorrência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, o perdão tácito ou expresso, a situação social e econômica das partes envolvidas, o grau de publicidade da ofensa. E aí continua. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Então nós temos as 4 possibilidades: ofensa de natureza leve, média, grave ou gravíssima, e nós temos uma indenização pautada no último salário contratual do ofendido. 2 críticas construtivas aqui. Primeira, esses critérios que a própria CLT traz para que o juiz do trabalho mencione o quantum, esses critérios são taxativos ou meramente exemplificativos? Eu particularmente entendo mais uma vez, para manter uma coerência interpretativa, que esses critérios eles são meramente exemplificativos. O juiz também pode analisar um outro critério, até porque o juiz ele é o diretor do processo, na área trabalhista, o artigo 765 da CLT,
e ainda vigora o princípio, eu não tenho mais aquele princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, mas pelo menos um convencimento motivado. E nesse convencimento motivado, nós temos a possibilidade do magistrado ele analisar todos esses fatores e outros que porventura ele acha interessante. Agora, a base de cálculo pautada no último salário contratual do ofendido, aqui realmente é um problemaço, porque isso dá a entender que aquele que ganha mais vai merecer uma reparação maior. Então isso ofende o princípio da igualdade, ou isonomia ou paridade de armas, de constitucionalidade duvidosa. Então eu particularmente entendo que essa base de cálculo não é sim constitucional. A medida provisória tinha trocado, tinha retificado para o teto previdenciário, o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social, que hoje tem 5.645,80, mas que realmente a medida provisória acabou caindo e a gente tem isso. O assunto é objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de julgamento lá no Pretório Excelso. O Supremo ainda não julgou, vamos aguardar. E para a gente fechar, esse dispositivo ele possui mais 2 parágrafos. Parágrafo 2º. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º desse artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. E parágrafo 3º. Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. Tá bem? Terminamos a nossa primeira parte da nossa revisão dos estudos. Eu vou ativar os comentários para saber o que vocês acharam. De repente vem alguma dúvida interessante, alguma pergunta, para a gente voltar e avançar na nossa segunda parte, tá bem? Já fizemos, já colocamos a música, como sempre vai ter o motivacional lá no final, como eu sempre faço. E aí, pessoal, gostaram? Tamo junto? Ó, nada, já estamos meia hora falando já. Excelente, Solange, obrigado mesmo. Carolina, fico feliz, Silvana também. Juan, maravilha. Fábrica de Vendas, obrigado mesmo. Jucotrim, obrigado. Carolina também, legal. Miqueias Tuto, maravilha. Débora, Aren, sempre. Tamires, tamo junto. Deise, que legal. Maravilha. Ana Carolina, muito bom. Ana Moura, super aula, que legal, Raimundo. Fico feliz. Ticiane, tá ótimo. Muito bom. Sou Imagem, tá tudo legal. Outra, pra quem perdeu, vai lá no meu canal no YouTube, é só se inscrever, vai ter acesso ao vídeo. A gente sempre vai postar também. Tânia, excelente, valeu, muito bom. O encarte, espero que essa semana esteja disponível, depende da editora, né? Estamos juntos, show de aula. Vai ficar disponível, viu, Priscila? No YouTube, no meu canal vai ficar disponível. Adorei, professor, valeu. Qual peça vai cair? Calma. A cada aula minha confiança só aumenta. Fernanda, ótimo. Gustavo, que legal. Maravilha, pessoal. Vamos para a nossa segunda parte? Então vamos para a segunda parte. Vamos falar um pouco de competência. Vou desativar os comentários. Ativo os comentários de novo. A gente fecha com o nosso motivacional e com aquela musiquinha que a gente sempre acaba fechando também. Aprendendo sempre. Obrigado, viu? Exof Cris, maravilha. Congresso de Trabalho São Paulo abordou esse assunto de forma breve. Aqui a gente conseguiu abordar de forma mais aprofundada, adorei essa temática. É a primeira vez que acompanho, tamo junto. Pode olhar no YouTube também, pode olhar lá. Priscila, aluna Liberdade, tamo junto, boa noite, vamos que vamos. Maravilha! Legal, eu vou desativar os comentários aqui, de novo. Vamos falar um pouquinho agora de competência. Caiu esse assunto, tem que ver também qual é a justiça competente para julgar. Então, lá no artigo 114 da Constituição Federal, fruto da emenda constitucional 45/2004, a reforma do Judiciário, que ampliou significativamente a competência material da Justiça do Trabalho, o caput fala o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 2 pontos. Aí lá no inciso 6, você encontra as ações de indenização por danos patrimoniais ou morais decorrentes da relação de trabalho. Então nós temos essa competência com base no artigo 114, 6 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional 45/2004, a reforma do Judiciário. Muito bem. Agora, se a questão falar de acidente de trabalho ou doença ocupacional,
doença profissional ou do trabalho, LER, DORT, tenossinovite, contato com amianto. Aqui vale a pena você dar uma boa estudada nos artigos 19 a 23 da Lei 8.213/91, artigos 19 a 23 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefício da Previdência Social, que lá vale a pena você pegar, por exemplo, a gente indica que é a nossa CLT, você lá no finalzinho, no índice cronológico, pinta de laranja, depois vai na lei, coloca um clips, quer dizer, toda a aula também para quem está estudando, a gente está ensinando como faz as marcações. As marcações serão realizadas durante todo o curso, evite excesso, a gente pede para você evitar excesso com as marcações. Na prova passada, nós tivemos alunos com problemas em que fiscal tomou o material, mandou tirar a marcação, toma cuidado com excessos, tá bem? Bom, envolvendo acidente de trabalho ou doença ocupacional, nós temos 3 espécies de ações. Nós temos uma primeira ação, que é a ação indenizatória, essa é nossa, envolvendo dano material, dano moral, dano estético, movida pelo trabalhador, pelo empregado contra o empregador, ou mesmo ele falecendo, uma ação ajuizada pelos herdeiros ou sucessores. E aí, nesse caso, nós temos a competência também da Justiça do Trabalho, e se cair numa prova, além do artigo 114.6 da Constituição, também recomendo a súmula vinculante 22 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante 22 do STF e a súmula 392 do TST. Súmula 392 do TST, tá? E nesse caso, para quem está estudando, tem uma lei que vale a pena você deixar no radar. Deixa eu achar aqui. Isso, essa aqui. Leia a Lei 6858 de 80. Lei 6858 de 80. A epígrafe, a ementa, fala que ela dispõe sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. E o artigo 1º caput fala: os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia e do Fundo de Participação PIS/PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares e, na sua falta, aos assessores previstos na Lei Civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou rolamento. Isso também já caiu no exame de ordem, já caiu em concurso. Deixa essa lei no radar. A Lei 6858 de 1980. Tá bem? Então, deixa ela é bem interessante. É uma lei que vale bastante a pena você acompanhar. Legal. Essa é a primeira espécie de ação. Segunda espécie de ação é a ação acidentária, envolvendo lide previdenciária, mais especificadamente o auxílio-doença acidentário na espécie B91, que é uma ação ajuizada pelo trabalhador segurado em face do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Já essa ação vai ser ajuizada, cuidado aqui, hein, na Justiça Comum Estadual, com base no artigo 114.1 da Constituição, artigo 114.1 da Constituição Federal, súmulas 235 e 501, Supremo Tribunal Federal, súmulas 235 e 501, Supremo Tribunal Federal, e súmula 15 STJ, Superior Tribunal de Justiça. O INSS é uma autarquia federal, mas o próprio artigo 109.1 da Constituição traz a ressalva das leis de trabalho. Então, se, portanto, não é a competência da Justiça Federal, acaba sendo competência da Justiça Estadual. E, por fim, nós temos a ação regressiva ajuizada pelo INSS em face do empregador negligente na observância de normas de higiene, saúde e segurança no trabalho. Vamos imaginar que aconteceu um acidente, o INSS vai ter que dar o benefício, só que dando o benefício ele vai poder entrar com uma ação regressiva em face de quem? Em face da empresa que é negligente, do empregador negligente. Já essa ação é da Justiça Federal mesmo, artigo 109.1 da Constituição e também artigo 120 da Lei 8.203 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Tá bem? Então vamos lá. A parte indenizatória, a competência é nossa, a parte acidentária da estadual e a parte regressiva da federal, da Justiça Federal. Tá bem? Terminamos aqui a parte da competência. Deixa eu ativar os comentários. O que vocês acharam aí também desses comentários finais aí de competência?
pra gente entrar no motivacional, na música de encerramento, e a gente fecha mais um grupo de estudos trabalhistas. Legal, PMB, Nelson também tamo junto, Zildene, Jocilene, professor João Sabino, fala João, beleza? Tamo junto aí, amigo, professor do Damásio, procurador do trabalho, um forte abraço, Christopher Alonso, ótimo, legal, Ronaldo Trigueiro Silva, maravilha, amor pro Juba, Eduardo de Oliveira Mantovani, ajuda muito, professor, muito bom, muito bom, muito bom, que legal, maravilha, ótimo, só alegria, que bom, hein? Nestor Antônio, maravilha, que bom, pessoal, a gente fica muito feliz com tudo isso, né? Vamos lá. Eu separei aqui, na verdade abriu, né? Esse livro aqui, do Tony Robbins, ele chama Passo de Gigante. Pequenas mudanças que fazem grande diferença, tá? Do documentário Eu Não Sou o Seu Guru e autor do best-seller Poder Sem Limites. Quer dizer, ele é um grande coach, né? Ele é um estrategista profissional. Pra você ter uma ideia, passou pelas mãos dele André Agassi, a Oprah, Bill Gates, Steve Jobs, ou seja, muita gente importante. E aí eu abri aqui duas mensagens que eu quero ler com vocês. O que fala o Tony Robbins? Ele diz o seguinte, eu quero compartilhar para a gente ter uma semana aí já desejando de muito estudo, de muito trabalho, de muita proteção, de muitas vibrações positivas, de muita felicidade, de muito amor, que a gente tenha uma semana assim, tá bem? Ele fala o seguinte, ó, presta atenção. Devemos nos comprometer com o aprendizado a partir de nossos erros, em vez de lamentá-los. Caso contrário, estaremos destinados a repetir nossos erros no futuro. Quando você se sentir temporariamente por baixo, lembre que não existem fracassos na vida. Só existem resultados. Pense no ditado. O sucesso resulta do bom julgamento. O bom julgamento resulta da experiência. E, frequentemente, a experiência resulta do mau julgamento. Espetacular isso, né? O que você já aprendeu com o erro do passado e pode usar para melhorar sua vida hoje em dia. Não adianta, nós estamos matriculados na escola da vida. É um aprendizado constante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente verifica que menos a gente sabe. Tem que ter essa humildade e tá tudo certo, né? A gente vai vivendo erros, acertos e a vida é assim. E ele fala assim, ó, o sucesso e o fracasso geralmente não são resultado de um único acontecimento. O fracasso resulta de você não ter dado aquele telefonema, de não andar mais 1 quilômetro, de não dizer eu te amo. Assim como o fracasso segue essa corrente de pequenas decisões, o sucesso resulta de tomar a iniciativa e seguir em frente, persistindo, expressando com eloquência a profundidade de seu amor. Que ação simples você pode realizar hoje mesmo para produzir um novo ímpeto para o sucesso em sua vida? Vou perguntar para você de novo que acompanha essa nossa live. Que ação simples você pode realizar hoje mesmo para produzir um novo ímpeto para o sucesso em sua vida? Essa capa aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, Tony Robbins, Passo de Gigante. A editora, vamos pegar aqui, eu comprei lá no evento, editora best-seller, tá? Editora best-seller lá do Rio de Janeiro. E realmente ele é diferente, né? Ele é uma pessoa diferenciada, ele é um grande estrategista. Então, olha só, eu vou disponibilizar essa nossa live lá no meu canal YouTube. Por favor, se inscreva, curta lá, indique pro seu amigo, tá? Indique pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu colega, pra todo mundo. A Paloma não aguenta os motivacionais, ela tá chorando. Não, vamos pra cima. É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. É isso, Laís. Vamos pra cima, ó. Energia, tá? Vibrações mesmo. De coração, fico muito feliz. Terminou aqui. Já vou subir lá no meu canal no YouTube. Também eu convido a assistir a live do Vini, professor Vinícius Mota. Agora vai ter a live do meu amigo Marcos Calércio também. Acompanha a live dele lá. Tamo junto. E de coração, vamos colocar a musiquinha pra gente encerrar sempre com a música, né? Oh, meu Deus, se eu não colocar a musiquinha aqui, deixa eu pegar. Como hoje é o flash, hoje só flash, né? Deixa eu pegar aqui, ó, olha só.
Uma música que eu ouvi essa semana é do Ice MC. Não sei se todo mundo conhece a música. Lá no comecinho da semana, a música chama Easy. No começo da carreira dele, depois ele fez um trabalho com a Alexia e tudo mais. Mas é uma música que eu adoro, já tem uma batida mais quebrada, eu vou colocar ela no fundo. Ele é um flash, né? Pra quem talvez não conheça a música, mas vale a pena buscar. Chama Ice MC Easy. Eu adoro essa música e a gente vai fechar com essa música aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Não sei se todo mundo já ouviu. E aí eu faço motivacional aqui. Vocês lembram dessa música? É um flashão mesmo. Eu amo essa música. Batida quebrada. Avançar aqui, ó. Era uma música muito gostosa de ouvir, né? Tem uma vibração muito legal. Pessoal, é isso. Tô desejando pra vocês com Ice MC no fundo, aquele pensamento positivo, ânimo firme, excelente semana de muito estudo, muito trabalho. Siga lá meu canal no YouTube, vou subir essa live pra vocês. Vibrações positivas, muita proteção, muita saúde, energia, confiança em Deus que a gente vai vencer mais uma semana se Deus quiser e Ele há de querer. É isso, pessoal.